Eu fui acometido agora, eu não tinha visto. Eu até assustei quando peguei o extrato do Nubank para ver, descontado R$ 1.100 na minha conta. Falei, ué, o que foi isso? E eu, lerdão, não percebi. Quando eu fui ver, jogo Casa da Sorte, falei, ué, eu não jogo isso. Aí agora eu vou ligar para o banco para saber como que esse dinheiro saiu. Olha para você ver, Sim. tá um absurdo. E aí, como é que o cidadão faz para poder recorrer a isso aí? Então, nesses casos, hoje, né, a gente sempre indica não ir para a justiça direto. Ah, né? não? Não. Tá. Primeiro, as pessoas precisam fazer as reclamações extrajudiciais, ou seja, fora da justiça. Tá. O judiciário hoje, ele tem tido muito cuidado e muita cautela, infelizmente, por conta de pessoas também que usavam o judiciário de má fé. Então, o bom profissional, ele vai fazer o quê? Ele vai, primeiro, sinalizar quais são os meios, os caminhos em que as pessoas devem seguir para, se não resolver, aí sim partir para a justiça. Mas quais seriam, então, esses caminhos? Né? É importante a gente já esclarecer aqui como que a pessoa deve fazer. Ela deve procurar o consumidor.gov, tá? Jogando no Google, jogando consumidor.gov, vai já vai aparecer. Tá. O canal ali do consumidor para uma reclamação. Tá. Ou o próprio PROCON, que é muito ativo aqui também no nosso estado. Tá. Né? Ou Reclame Aqui, que também é bastante conhecido e que também funciona muito bem. Eu, sinceramente, lá no escritório, a gente faz um kit para o nosso cliente. Tá. A gente já faz a reclamação em todos os canais. Por quê? Porque a gente mostra para o juiz a intenção do nosso cliente em resolver. Sem precisar ir para a justiça. E a verdade é que a boa vontade das empresas, mesmo a gente fazendo todo esse caminho, não tem sido das melhores. Por quê, né? Não dá para entender isso. Sabe que tem uma explicação que talvez seja um pouco lógica, que a gente acabe entendendo porque a gente está nesse meio. A verdade é que as pessoas sofrem descontos e elas, em sua maioria, nada fazem. É absurdo isso, mas então, o número se um ou outro processa, o que eles ganham é muito maior. Tá valendo a pena, entendeu? E olha que eu já conversei com pessoas que já chegaram até a ir ao escritório e falar, não, isso dá muito trabalho. Eu ter que reclamar, é R$20 por mês, é R$10 por mês. Mas não é essa a questão. A questão é a forma como se está recebendo dinheiro desonesta. Eu estou aprendendo eu estou fazendo cursos de administração, finanças, porque a gente precisa, né? Claro. E tá bom, R$10 por mês, mas em 12 meses olha isso. É mais que a poupança. Sim, é absurdo. Não tem, que a gente tem que pensar na impunidade também. Até que ponto você vai deixar uma empresa impune? Você não está fazendo um bem. Você, na verdade, acaba alimentando uma forma de se ganhar dinheiro desonesta. Verdade. E quantas pessoas que, na verdade, também são pobres, que nem sabem que estão sofrendo esse desconto, e isso acontece aos montes, tá? Lá no escritório. Eu posso te falar que, assim, semanalmente, a gente tem recebido em torno de 5 a 10 pessoas, tá? Caramba, isso tudo? Nesse nível de descontos que elas descobrem de forma aleatória. E muitas das vezes, porque a gente também faz muitos vídeos na internet falando para as pessoas, sabe? Para os filhos. Porque o alvo principal hoje são as pessoas idosas. Os mais velhos são os que mais sofrem em relação a isso. Claro que novos também, mas assim, o foco são os idosos. O que não dá para entender é como que eles têm acesso a isso, a conta da pessoa no banco para descontar. Os hackers hoje, eles estão assim, agindo com uma inteligência, né, muito grande. Acredito até que através da inteligência artificial. Talvez. Porque, assim, a gente, como advogado, também tem sofrido muito isso. Eles hoje já sabem, eles pegam o número do processo, entram nos processos, ligam para os clientes da gente pedindo dinheiro como se fosse a gente. Caramba. E isso tem sido muito constante no nosso meio. Muito perigoso o mundo digital, né? Muito, muito. Então, não tem... Sabe, filtro. Todo mundo hoje pode ser vítima de alguma coisa assim. O mundo digital ajudou bastante em certa forma, mas se você não ficar ligado, você vai cair em golpe. Vai. Tá muito fácil para eles. Tá muito fácil. Para você ter uma ideia, e olha que eu não jogo, mas você abre a inteligência artificial sabe que você tem acesso a alguns
ali links do Instagram que você gosta, ou de repente algum programa que você gosta, antes de abrir o programa que você gosta, vem ali um monte de link de jogos. Isso. Aí você tem que esperar 5 segundos para você eliminar. E a pessoa que às vezes não sabe, clica ali, ela corre o risco de pagar, de perder dinheiro. Sim, sem querer, né? Mas porque involuntariamente aquilo ali está chamando a atenção dela, né? Exatamente. Eu vi relatos de uma pessoa que perdeu 170 mil, mas aí não é porque ela jogou mesmo. Sim. Começou jogando um pouquinho, depois viciou e estava processando. Mas não, aí é diferente. Particularmente, não vejo grandes possibilidades. Também né? não. Porque tem pessoas que já até me buscaram por conta do jogo do Tigrinho. O que eu falo para as pessoas é que você não vai se enriquecer jogando o Tigrinho. Não mesmo. O que vai acontecer é o inverso. Quem ganha dinheiro realmente é quem faz a propaganda dele, é aquele dono ali. Não é a casa pessoa nunca que tá perde. jogando. A casa nunca perde. Exatamente. Mas, assim, a gente, infelizmente, não tem nem como processar. Dificilmente. Eu não vou dizer que não tenha condições. Claro que se você pega uma pessoa que é incapaz, que tem algum problema mental, é diferente. A gente até vê algumas possibilidades, mas normalmente não é essa a regra. A regra na verdade, se refere a pessoas que têm uma sanidade mental tranquila. E que cai. Exatamente. Que cai, lamentavelmente. Em relação aos bancos, quando aparece na sua conta lá debitado, seguro de vida, seguro disso, o procedimento é o mesmo? Sim, o banco tem uma peculiaridade que eu acho muito importante, essa pergunta que você fez. A gente faz uma reclamação no Bacen. Então, eu falei do consumidor.gov, do Reclame Aqui, do PROCON, mas o banco é bem interessante que você, quando se depare com uma situação de desconto indevido, que você vá para o Bacen para fazer a sua reclamação, que nada mais é do que o Banco Central. Ah, entendi. E ali... E é pelo site também? Também pelo site. Você vai jogar no Google Bacen e vai buscar ali a forma de você reclamar, além de sempre reclamar diretamente com o banco também. Tá? E aí, normalmente, a gente tem tido alguns resultados positivos. Tá? Beleza. Cartão de crédito, que vira uma bola de neve. Os juros são muito abusivos de cartão de crédito. Como é que a lei funciona em cima disso? Então, é muito interessante, porque o Banco Central ele tem lá as limitações dos juros. Mas o cidadão ele não conhece. Até porque nem quem faz direito e termina a faculdade estuda os juros que são regulamentados pelo Banco Central. Acaba sendo uma caixa preta no nosso país falar sobre bancos. A gente normalmente não tem acesso e sequer conhecimento. E isso é muito curioso, porque eu falo, gente, que absurdo. A gente passa uma faculdade inteira, 5 anos estudando, e a gente não estuda. Quais são as séries temporais do Banco Central para limitar os juros do banco? Eu desafio um estudante do direito que tenha cursado apenas a faculdade a saber te responder. Por quê? Porque a gente não estuda sobre isso. E aí, quando a gente sai da faculdade, que a gente quer se aprofundar e se especializar nessas questões que são diárias, cotidianas e principalmente das pessoas mais carentes, porque os mais ricos eles têm acesso a pessoas que são entendedoras do mercado financeiro, mas os pobres não. Verdade. Então, o que acontece com o pobre? Ele é o alvo maior, é ele quem paga os maiores juros no nosso país. E ele paga sem saber e sem questionar. Então, assim, na realidade, eu não posso dizer que todos têm juros abusivos. Isso seria leviano da minha parte, mas eu posso te dizer que 90% a 95% dos casos de cartão de crédito, quando não são pagos em dia, obviamente, porque se paga não tem, né? Mas não pagando em dia e, enfim, negociando ou ainda não negociando, estando lá aquela dívida, ela certamente, em 95% dos casos, terá juros abusivos, sim, que vão violar as séries temporais previstas lá no Banco Central. Assim, gente, aí você coloca isso, tenta colocar isso na ponta do lápis. O Brasil tem 190 milhões de brasileiros. É muito dinheiro. Muito. Porque não é à toa que eles são os mais, eu não sei se trilionários. Nossa, mãe, sim. Não dá pra gente, não dá pra mensurar. São os mais ricos. Exato. Não tem jeito.
Eu lembro que hoje é claro que a tendência agora eu acho que é o banco digital. Sim. Eu mesmo, o banco físico, quase não tenho recorrido. Verdade. Que você acaba, óbvio, né, indo pelo onde você perde menos dinheiro. Sim. Né? Até o próprio Nubank eu parei, porque depois que eu percebi que cada vez que eu sacava dinheiro eu perdia R$6, eu falei, ué, como assim? Aí nossa, é um absurdo, né? E só que você assina um termo ali, aí você não tem como reclamar. E que muitas das vezes você aceita sem ler. Aí eu vou fazer uma ponderação. Sim. Né? Porque muitas das vezes o cliente chega para mim e fala assim, Cibele, mas eu assinei o contrato, eu aceitei esse tipo de juros. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que toda cobrança abusiva ela é nula, de pleno direito. Não sabia. Então, muitas das vezes, o nosso cliente ele tem um contrato assinado e a gente pode ir, sim, para a justiça. Por quê? Porque aquela cláusula ela é abusiva. Então, eu, como advogada, muitas das vezes, as pessoas vêm com aqueles contratos prontos, que a gente chama de adesão. Sim. E aí a pessoa vai me dar e fala assim, essa é a advogada, ela vai demorar, vai ler. Meu amor, eu sou a que menos leio. Naquele momento ali, eu conheço que se tiver alguma cláusula abusiva ali, eu posso assiná-la, não vai ter valor. Então, é assim que a gente trabalha. Bom saber. Dependendo da situação, é possível questionar. É possível questionar. Sim. Não, bom saber. Então, eu fico imaginando, porque com a chegada dos bancos digitais, os bancos físicos estão perdendo muito dinheiro. Né? Pra você ter uma ideia, o próprio Nubank, o Banco Inter, né, os mais famosinhos assim, tirou muito cliente do banco físico, né? Então, eu fico imaginando o desespero. Mas mesmo assim, você percebe que mesmo no banco digital, tanto no Nubank ou Inter, se você não lê, você acaba também fazendo contratos que vai tirar seu dinheiro de seguro de vida, isso e aquilo. Não é? Então, acho que tem que ler tudo, né? Tem. Na verdade, assim, em relação a bancos, eu tenho muita cautela e aí eu entendo, inclusive, que esses contratos, eles precisam, de fato, ser muito bem lidos. Sim. Tá? Então, quando eu falo que eu não leio algum tipo de contrato, é porque eu sei exatamente aonde eu estou pisando, mas não é o caso do banco. Sim. Porque o banco, além dos juros abusivos, ele também coloca muitos seguros, como você colocou, de vida, seguro de casa, seguro, enfim, que você não quer. São taxas, às vezes, de serviços que você também não utiliza. Então, ali você tem que ter um cuidado, porque é um xizinho. E tem gente também que assina em branco, né? E depois o gerente preenche aqueles xizinhos. Então, tem que ter um maior cuidado com aquilo ali. Muito bacana. Ó, aqui, ao vivo, a Ângela Maria está mandando um abraço para você. Letícia Cardoso falou, maravilhosa, você é uma inspiração. Obrigada. Roberta Almeida falou uma admiração enorme que eu tenho pela doutora Cibele. Que legal. Alicia Paganotti, se eu estiver falando correto. É isso aí. Falou que você é a melhor. Meu Deus. Pablo Júnior, corretor de imóveis, falou boa noite, parabéns pelo programa. O pessoal tá ligado aqui. Que bom. Muito legal. Gente, tiver perguntas, já sabe, né? Podem fazer suas perguntas aí. E em relação a empréstimo, empréstimo também é uma furada. Porque geralmente o banco ele liga para a pessoa aposentada. Sim. Praticamente parece que eles têm um funcionário só para ligar. Minha mãe é aposentada. Sim. Ela é pensionista, na verdade. Minto. Os dois. Acho que Pode é os dois. Ser os dois. Acho que é os dois. Acho que é isso mesmo, os dois. Mas parece que o banco contratou uma menina só para ficar ligando para minha mãe, oferecendo empréstimo quase todo santo dia. E, assim, eu acho uma persuasão muito, assim, chata, porque, às vezes, o idoso acaba cedendo a essa persuasão, porque ela, assim, enfeita o pavão de um jeito que parece que é bom. Sim. E minha mãe entrou em 2 ou 3 furadas dessa aí, e todo mês é descontado o salário dela. Olha, e eu ainda vou te dizer mais. Normalmente, e aí eu vou te falar que 90% das pessoas idosas que têm uma aposentadoria ou uma pensão, elas são vítimas de um desconto de sindicatos fraudulentos, quando elas fazem empréstimo. Então, além desse empréstimo que a sua mãe está pagando, é muito interessante que você tenha a possibilidade, né, de, através da senha do Gov, entrar ali para verificar se ela está sofrendo algum desconto indevido além do empréstimo. E um detalhe, os descontos, às vezes, eles são pequenos.
Só que são infinitos. É claro. Então, não vai parar enquanto você falar assim, olha, eu fiz só o empréstimo, tá? Eu não fiz eu não me sindicalizei a nada. Porque existiu uma fraude que está sendo, inclusive, muito noticiada de verdadeiras parcerias com pessoas do INSS e sindicatos fraudulentos apenas para isso. Olha só. E aí a gente tem visto uma enxurrada de ações no Poder Judiciário e a maioria das pessoas não sabe que isso está acontecendo. E ainda tem uma outra situação também muito vinculada. Por que elas forçam tanto, né, aos pensionistas e aos aposentados? Porque a lei ela autorizou um cartão de crédito vinculado ao valor consignado dessas pessoas, né? Porque elas têm um rendimento certo, fixo, e independente da pessoa querer ou não esse cartão, utilizar ou não esse cartão, essas empresas de empréstimo elas já vinculam esse cartão de crédito e o pior, se a pessoa usar ou não, só por elas vincularem esse cartão no rendimento dos idosos, ela tem autorização de cobrar 5% do valor do benefício dessa pessoa. Meu Deus! O que é um roubo, assim, a meu ver, escancarado. Então, a gente chama isso lá de RMC e RCC, que são siglas técnicas, vamos dizer assim. Claro. Mas que basicamente tem feito um estrago na vida das pessoas idosas que são pensionistas ou aposentadas e que, na maioria das vezes, falam assim, Cibele, eu só queria um empréstimo. Eu não estou entendendo o que você está falando. Eu viro para ela e falo, olha só, eu sei que você só quis um empréstimo, mas automaticamente, em uma dessas folhas do seu empréstimo, tinha lá uma cláusula de que você aceitava um cartão de crédito que você não percebeu, porque vem um monte de folha e é difícil o idoso ler isso tudo. Claro, nem tem paciência. E aí tem uma autorização que, claro, a gente consegue, nesse caso, anular, porque é abusivo, e devolver o valor das pessoas dos últimos 5 anos e cessar todas as cobranças daí para frente. Gente, para você ver como que é tão perigoso, né? Muito. E eles parecem que ficam igual um rato em cima de você oferecendo. Basta você dizer um sim, pronto. Já era, acabou. Ali você fez o estrago na sua vida. Porque, enfim, eles vão pegando de todos os cantinhos, de todos os possíveis lugares. E é uma ligação gravada. Aí eles vão contestar que não, ela aceitou, né, alguma coisa assim. Então é muito perigoso. Você que, de repente, tem uma mãe, um pai, um avô de certa idade, não deixem realmente eles tomarem uma decisão sozinhos, porque o banco... Minha mãe só aprendeu a lição agora de não pegar mais empréstimo, porque depois que ela sofreu esses 2 anos de desconto na conta dela. Então, hoje, quando eles ligam, minha mãe até xinga. Não quero, não sei o quê. Porque, assim, mas é muito desconfortável, né? Porque desconta do salário da pessoa, a pessoa tem que pagar aluguel, alguma coisa assim.